Vambora pra cozinha agora. Pra nossa cozinha que não tem nenhuma formiguinha, porque a gente colocou o vinagre de álcool em ação. Vinagre de álcool ou vinagre de vinho? Quem que ela falou? Ih, caramba! De vinho branco. Não foi? Ai, gente do céu! Vinagre de álcool, o branco, né? É. Vamos lá, vamos aprender a fazer o nosso pão sem glúten e sem lactose. Eu já provei ele, você sabia? Eu sabia. Carol Acquist, vocês já conhecem, só faz delícias do bem, né? Sim, é. E esse pãozinho, na verdade, ele é sem glúten e sem lácteos. Não vai nada de leite. Nada, nada, nada. E ele é molhadinho, como eu disse ainda há pouco, porque o que eu sinto é que às vezes o que não tem glúten é mais ressecado. Seco, né? Esse não, esse tá muito gostoso. Não, e ele, na verdade, assim, ele é uma receita muito simples de fazer, né? Como todas as receitas que eu trago aqui. E eu chamo ele de pão de forma fofão. Porque ele realmente tem uma textura bem fofa. E assim, ele fica ótimo para fazer, como, por exemplo, um sanduíche de forno. Não sei se você já ouviu falar de um sanduíche que chama croque monsieur, que é um sanduíche francês. Você corta em fatias, dá para rechear, dá para levar ao forno e ele fica com aquela texturinha meio de brioche, né? Então fica bem gostoso. Vamos embora aprender, vai. Vamos lá. Então, Clau, como todas as minhas receitas, a gente vai fazer a etapa dos secos, né, primeiro. Então, aqui estão todas as farinhas, a gente vai utilizar, aqui eu misturei a farinha de arroz e farinha de arroz integral, meia xícara de... acho que é uma xícara de... Eu vou passar direitinho a quantidade. Isso. Meia de arroz e meia de farinha de arroz integral, tá? Isso, é meia então, de cada. Meia xícara de chá de arroz branco e meia xícara de chá de arroz integral. Isso. Se não tiver, usa uma inteira de arroz branco. Exatamente. Vamos usar aqui o fubá, meia xícara de fubá, tá? Eu uso orgânico, porque hoje em dia o milho tá muito transgênico, né? Então eu prefiro sempre usar o orgânico. Aqui a gente vai ter a fécula de batata e o polvilho. É 1/4 de xícara de cada farinha. Já tá misturado. Já 1/4 de xícara de polvilho doce e 1/4 de xícara de fécula de batata. Isso. Aí a gente vai utilizar 2 colheres de farinha de linhaça dourada. Ok. Você vê que é um pão que tem fibra, né? É um pão que tem valor nutritivo, não é aquela caloria vazia. Né? Cláudia, mas não é mais um carboidrato? É um carboidrato, mas não é aquele que não te acrescenta nada. Não tem só farinhas brancas, né? Eu sempre procuro trazer uma farinha integral para agregar nutrientes. E tem fibras que te ajudam também. 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Isso aqui, é só misturar aqui nas farinhas. Vai o químico também. O químico também. Aí é uma colherinha de chá, né? Isso, uma colherzinha de chá. Aí aqui, vamos utilizar o açúcar, que eu uso o demerara triturado, né? Só bater no liquidificador e misturei ele aqui com a goma xantana, que também é aquele pozinho que a gente já falou, que dá maciez nas massas sem glúten, né? Então, são 2 colheres de sopa de açúcar demerara triturado com 1 colher de chá de goma xantana. Isso, aí é só misturar e formar um pozinho único, tá? E aí, a gente reserva o sal pro final, tá? Agora, a gente vai aqui pra parte dos molhados. Tá, e aí vai no liquidificador, ó. No liquidificador. Também é bem prático. Você vai usar os ovos. São 4 ovos, que eu sempre uso caipiras ou orgânicos. Óleo e água. Vão 3 colheres de sopa de óleo de girassol. Eu uso de girassol, mas pode usar azeite, óleo de coco, o que a pessoa preferir. E 1 xícara de água morna, tá? Temperatura tem que ser tolerável ao toque. Se tiver muito quente, mata o fermento. Então é aguinha morna, bem morninha. Aí a gente vai primeiro dar uma primeira batida aqui no liquidificador dos ingredientes líquidos. Gostosinho, 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 quero mais um, é tão cheiroso e macio, tão saboroso. Isso, é só pra misturar mesmo, Clau. Aí a gente vai fazer o quê? Como se fosse um bolo de cenouras ou um bolo que você bate no liquidificador, vamos adicionar todas as farinhas. Todos os secos. Todos os secos. Enquanto a Carol bate, eu vou pedir para colocar a tela na TV. Pega seu celular e tira uma foto, porque aí você já tem todos os ingredientes para você ter aquele seu caderninho de receita virtual, né? Isso é uma ideia muito legal, que depois você vai lá no seu álbum de fotos, você pode fazer um albinho só de receitas, de todas as fotos que você tirou da TV. Isso vai facilitar bastante a sua vida. Então, a hora que entrar a tela aí, pega o seu celular, vai e clica, tira a foto, tá bom? Exatamente. Aí o que a gente vai fazer, Clau? Ó, é só bater novamente. Ele vai virar uma massa homogênea.
quentinho, tão gostosinho, gostosinho, gostosinho. Quero mais um, é pão salgado. Mistura um pouquinho, porque ele vai dissolver por completo aqui no liquidificador. Ele é mais gostoso frio ou enquanto tá quentinho, Carol? Ah, o pão sem glúten, ele sempre fica melhor se você dá uma aquecidinha, né? Isso. Saboroso, se eu fosse manteiga, derretia no instante. Assim, assim. Olha que tá na hora de mais uma fornada. Quem não levar agora vai ficar pra trás. Olha que tá na hora de mais uma fornada. Quem não levar agora. Muito bem, tá vendo ali? A tela é grande, tem bastante ingrediente, porque na verdade tem essa mistura das farinhas, tá? Aí de repente você fala assim, Isso. puxa, mas eu não quero investir em tantas farinhas. Dá pra fazer esse mesmo pão sem usar tantas misturas? Então, Clau, é que assim, geralmente cada farinha tem uma função no pão sem glúten, Tá. que é o que substitui a farinha de trigo. Então, assim, a farinha de arroz dá estrutura, o polvilho dá leveza. Então, cada farinha tem uma função. Se você alterar as farinhas, a gente vai ter um resultado diferente. Vai ficar diferente. Vai ficar diferente. Mesmo se usar, por exemplo, não precisar usar a farinha branca e a integral do arroz Não, branco nesse integral. caso não, porque é a mesma farinha, é a farinha Tá. de arroz. Agora, por exemplo, não dá pra trocar a farinha de arroz pelo polvilho, por exemplo, Tá. porque a função é diferente. Então vai ter que misturar mesmo, daí eu acho que vale a pena, porque você vai fazer esse pão várias vezes. Isso, ó, a massa é uma massa grossa, uma massa grossinha. E aí, no final do batimento, a gente vai adicionar o sal. Tá. Porque o sal, ele para um pouco a ação do fermento. Então, se você coloca o sal logo no início, o seu pão não vai crescer tão bem. Olha que dica boa. Legal. Bom, a gente vai aprendendo, né? Ó, aí você pega uma forma de pão normal, untada com um pouquinho de óleo de girassol. Ele vai pro forno, o forno tem que estar bem quente, pré-aquecido? Então, aí que é a dica, Clau, porque assim, esse pão tem duas formas de fazer. E ele vai ficar diferente na forma final. Você pode fazer, tanto você pega esse pão dessa forma, liga o seu forno e assa direto, sem deixar ele crescer, porque o seu forno vai estar frio. Então, ele vai crescer conforme o forno aquece. Ah. 45 minutos, mais ou menos, dependendo de cada forno. Ou você pode deixar ele crescer por uns 20 minutos em local aquecido e depois levar ao forno já pré-aquecido, que vai dar certo das duas formas. Só que se você faz ele crescer antes, ele fica um pouquinho mais craquelado em cima. É só a diferença no formato. Tá. Mas na textura e no sabor Vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Então bota eu já direto fiz no os forno, que vai dois. ser mais prático ainda, né? Exatamente. Menos sujeira e tudo mais. Enquanto você arruma aí, eu vou lhe dar um recado, volto já. Certo. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos fazer o gran finale aqui com a Carol Acquisti. Esse é o momento mais gostoso que É. tem, né? Com certeza. Gente, mas é gostoso Clau, demais que ela já até serviu com um Já patezinho ali pra servi, mim. eu queria mostrar a textura da massa, porque Tá. eu tenho essa receita no meu site há um bom tempo e muita gente já fez e não acerta. Fala que a massa fica muito grossa, muito pesada. Então, assim, a dica, gente, é utilizar a medida padrão. Tá. Não usem xícaras que não têm medida padrão, porque o resultado não vai dar certo. E ó, essa xícara de medida padrão você compra baratinho naquela loja de 99, tá? Sim. É bem baratinho mesmo. É aquela de 240 ml, que vem né, certinho. todas elas certinho. Aí você vai usar meia xícara de arroz branco, meia xícara de arroz integral, meia xícara de fubá, 1/4 de polvilho doce com 1/4 de fécula de batata, 2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada. Eu tô falando rapidinho, quem quiser tirar a foto da tela fica mais fácil depois para conferir. Mas quem também não anotar, depois a gente vai colocar nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo, tá? 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 1 colher de chá de fermento químico, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de açúcar demerara triturado, com 1 colher de chá de goma xantana, 4 ovos, 1 xícara de leite, usa o leite de amêndoas, né? Ou Porque a gente tá água. fazendo sem lactose, ou a água, pode ser? Pode ser água, usei água. E 3 colheres de sopa de óleo vegetal. Perfeito, simples Aí assim. é isso, você pode seguir aquele procedimento que eu falei, coloca no forno frio, liga o forno. Aí quando ele estiver dourado, mais ou menos 30, 35 minutos, você dá uma olhadinha. Essa aqui você fez como?
Fiz colocando direto no forno. No forno. Aí fica com essa cara linda aqui. Fica com Depois essa de quanto cara. tempo? Os 45, você É, falou? 35, 40, depende do forno, mas é uns 35 minutos, 45. Eu já provei ele purinho e eu amei. Agora a Carol deixou aqui com essa Eu pastinha. trouxe uma Do que ela tapenade é? de azeitona, que é um patezinho de azeitona com alcaparra pra você provar junto com o pão. Bom, né? Nossa. Super Maravilhoso. simples de fazer. É? Como é É que só faz? azeitona, alcaparra, uma xícara de azeitona, uma colher de alcaparras, aí 6 nozes picadinhas, bate um dente de alho, um pouquinho de azeite. Nossa, que delícia. E é isso. E manjericão. Oh, delícia! Amei. É gostoso. Passa pra mim? Então, meu site é menusemgluten.com, para quem quiser, tem mais de 400 receitas lá, sem glúten, sem lácteos. O meu e-mail é contato@menusemgluten.com, tem Facebook, Instagram e tem também o meu canal no YouTube, menusemgluten.com. E para quem quiser entrar em contato comigo, estes são os canais. Também faço atendimento por encomendas, então quem quiser Ah, quem quiser Só comprar esse- sem glúten, sem lactose, pode falar com você. pode falar comigo. Vai lá, porque, ó, gente, vale a pena, viu? Levar esse aqui. Amei. Obrigada, Clau. Ai, que delícia, menina. Pode ficar com essa fichinha. Nossa, que delícia, delícia, delícia. Deixar bem aqui no meu cantinho. Daqui a pouco eu vou voltar. Vou sentar e fazer um lanche.